podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você os temas atuais e mais relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é 100 anos da insulina. Como era a vida dos pacientes com diabetes antes da insulina? De quando é o primeiro relato médico de diabetes? Como foi a evolução da produção da insulina? E como está a adesão dos pacientes? Quais são as formas mais modernas de aplicação da insulina? Nós vamos explorar esse tema e muito mais aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Fádulo Frage. Ele é professor emérito da Faculdade de Medicina do ABC, tem doutorado em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP, é membro da American Diabetes Association e da American Association for Clinical Endocrinologists. É presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e da FENAD, que é a Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes. E para encerrar esse belíssimo currículo, ele é presidente eleito da Federação Internacional de Diabetes. Maravilhoso. Tudo bem, doutor Fádulo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Apenas fazer uma complementação. Eu sou presidente eleito da International Diabetes Federation, região SACA. A Federação Internacional de Diabetes é um braço da Organização Mundial de Saúde para diabetes. E ela é dividida em 7 regiões do globo. Esta região que nós vamos presidir em 22 e 23 era a região da América Central e América do Sul. Ok? Muito bem, obrigada. Eu quero começar trazendo um pouco de história do diabetes, né? Até por conta da nossa comemoração dos 100 anos do diabetes. E começo dizendo o que é o diabetes, né? Uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Quem tem diabetes passa a ter que prestar atenção no que come e nas quantidades, e em muitos casos é necessário o uso da insulina como medicamento. Nós temos hoje mais ou menos 12 milhões de pessoas com diabetes fazendo uso da insulina no Brasil, e é interessante porque, apesar de ser uma chatice ter que se picar para aplicar a insulina, melhor com ela do que sem ela, né? Neste ano de 2021, nós comemoramos os 100 anos da descoberta da insulina, que foi feita por Frederick Banting e Charles Best, que pesquisavam no laboratório do professor de fisiologia John MacLeod. E depois de experimentos em cães, eles iniciaram os experimentos em seres humanos. Em 1922, portanto um ano depois da descoberta em si, o Leonard Thompson, que era um garoto de 14 anos, que estava em estado crítico, foi o primeiro paciente a receber de modo injetável 15 ml de extrato pancreático. Daí para frente fizeram história, foram premiados com o Nobel de Medicina e Fisiologia e mudaram, sem dúvida, a vida de centenas de milhões de pessoas, de pacientes dali para frente. Pois bem, doutor Fádulo, depois dessa apresentação, eu queria saber como é que era a vida de quem tinha diabetes antes do advento da insulina. Bom, você já fez uma quase total história da insulina até 1923, né? A vida antes da insulina era uma vida praticamente curta. Única conduta que se tinha era jejum. Não se comia, porque já se fazia correlação entre o aumento da glicemia e alimentação. Então, quanto menos comer, menos hiperglicemia, menos glicosúria que se media naquela época e, enfim, acabava complicando a vida pela caquexia, pela, vamos dizer, falta de proteína, de alimentação, e a vida era muito encurtada, quer dizer, praticamente o paciente morria por complicações do diabetes, acetoacidose, coma, etc. E era uma doença muito frequente ou ela era bem mais rara do que nos dias de hoje, doutor? Na verdade, o diabetes ele é uma doença que sempre existiu, né? Essa primeira descrição da doença tem nos papiros egípcios, quase 1.500, alguns falam 2.000 anos antes de Cristo,
interessante, porque nesses papiros está escrito que a doença era consumir a carne e derretia o organismo em urina. Olha que interessante, né? Chamando a atenção para alguns sinais e sintomas da doença, né? Primeiro, o emagrecimento. Segundo, o excesso de urina, né? Que a pessoa tem quando está descompensado pela hiperglicemia, né? E a correlação entre a perda de peso e aumento do volume urinário, né? Quer dizer, quanto mais descompensado está a doença, a pessoa urina mais e emagrecimento também. Na verdade, sempre existiu. O que se aprimora é o diagnóstico. É o que se vê antes. Antigamente, praticamente não existia. E isso não vai... Se você vai mergulhar aí 50, 70 anos atrás, aqui no Brasil, se desconhecia praticamente essa doença. Sabia que era diabetes, mas não se tinha controle, não se tinha correlação com as doenças cardiovasculares, não existia uma conscientização de tratamento, nem por parte dos pacientes, nem por parte dos médicos. Então, era um caos. Evidentemente, o pouco avanço da medicina, isso nós estamos falando há 70 anos atrás, 60 anos, fazia com que poucas pessoas eram feito o diagnóstico. Ao contrário de hoje, né? Hoje, com o avanço da medicina, principalmente a medicina preventiva, né? Principalmente as mulheres que se cuidam mais, né? E os parentes que já têm seus glicosímetros em casa, o conhecimento de que é doença genética, que, enfim, nas reuniões que tem em casa, a gente sempre vê, vez ou outra, a pessoa dá uma picadinha lá, elas mesmo fazem o diagnóstico. Nós fazemos campanhas praticamente há 20 anos pela ANAD, né? Nós começamos as primeiras campanhas em 1984, aqui no ABC, quando eu fui secretário da Saúde em Santo André. Enfim, campanha de detecção de diabetes existe até hoje, e isto levou o diabetes para o conhecimento público. Isto fez com que se conheça mais, se faz mais diagnóstico, é claro e evidente. Os números ficam maiores, né? Mais por notificação do fato, né? Aliás, o senhor apontou uma parte que eu achei interessante, porque eu pesquisando, né, para esse nosso encontro, para conhecer um pouco mais da história do diabetes, e tão recente assim a insulina, 100 anos, eu queria comentar que eu não estou exagerando quando eu digo que foram milhares de anos tentando entender o que era o diabetes e como controlá-lo. O próprio Dr. Fádulo já falou. Para vocês terem uma ideia, querido ouvinte, o mais antigo documento encontrado até hoje que faz referência a uma doença que se assemelha ao diabetes data de 1550 antes de Cristo. É impressionante. Mas só no século II, quer dizer, bota tempo aí pra frente, que um senhor chamado Arateus da Capadócia definiu o quadro clínico completo como conhecemos hoje. Aí, curiosidade à parte, já entre os séculos 5 e 6, dois notáveis físicos indianos, olha lá, pelo mundo todo se procurando uma saída, o Susruta e o Charuka, descreveram pela primeira vez que a urina de pessoas com diabetes tinha sabor de mel, ou seja, era doce. Vejam como foi lenta, porém constante, né, essa busca por respostas. Dr. Fádulo, depois que a insulina foi descoberta de fato, as pesquisas não pararam, né? Não se conformou, olha, essa insulina funciona. A gente segue aprimorando até hoje. E antes mesmo já se vinha fazendo descoberta, porque essas descobertas em medicina elas não são assim abruptas. Elas vêm num progredir, né? Uma soma a outra, né? Antes de 1921, nós temos já... Em 1969, o médico Langerhans descobre as ilhotas do pâncreas, né? Que até hoje leva o seu nome. E ele descreve as células das ilhotas. E na época que nós estávamos declarando a nossa república, 1889, dois cientistas alemães, von Mering e Minkowski, na Universidade de Estrasburgo, observaram que eles fizeram a remoção de pâncreas de cães e desencadeava a doença. Quer dizer, então, você vai chegando, né? Enfim,
os primeiros relatos, tem relato em 1908 de um cientista alemão, Zuser, que ele injeta um extrato pancreático em animais para diminuir a glicosuras, mas foi interrompida por causa de uma série de efeitos colaterais, né? O duro que até acertar se erra muito, né? Mas é assim que é a evolução da ciência. A medicina vai indo, mas eu digo a você uma coisa. A descoberta da insulina mudou a medicina. Por quê? Até então, a medicina era mais contemplativa, entendeu? Vamos dizer, os tratamentos eram baseados em sinais, sintomas. Mais paliativo seria? Por aí, né? E com a descoberta da insulina, a medicina passa a interpretar a fisiopatologia das doenças. Quer dizer, por que você tem essa doença? Aonde ela está? O que é que está causando essa doença dentro do organismo? Então, no diabetes foi descoberta que era a falta de insulina, né? Então, e aí passa a medicina em outras áreas da medicina a se buscar também as mesmas características que foi descrito para o diabetes, né? Mas você falou do Arateu da Capadócia, né? Ele deu o nome de diabetes, você sabe por quê? Por quê? Porque diabetes em grego significa sifão. É por onde? O que é o sifão? O sifão é onde a água entra e sai, né? Uhum. Que atravessa. Através de. Então, chamando a atenção da polidipsia poliúria, quer dizer, muita sede, urinar muito, né? Então, ele chamou essa doença de diabetes e descreveu toda completamente, né, essa doença, né? É muito interessante o histórico, porque além disso, né, quer dizer, uma coisa que é interessante, você vê, Banting Best, que era um estudante de medicina da Universidade de Toronto, no Canadá, era do laboratório de fisiologia, cujo professor era J.J. MacLeod. E, é claro, é evidente, quem orientou tudo isso foi o Dr. MacLeod, o professor MacLeod, né? Deu até uma confusão quando eles ganharam o Nobel de Medicina, né? Porque aí complicou. Tiveram que dividir esse prêmio. Agora, doutor Fadro, eu queria entender, assim, a gente chega a essa conclusão, né? Temos a insulina, mas ela continua sendo aperfeiçoada, não é, doutor? Por exemplo, então, ao longo do tempo, houve um aperfeiçoamento, porque esse extrato pancreático que o Banting Best descobre, ele foi injetado inicialmente em paciente, e o primeiro foi o Thompson. Ele deu muito efeito colateral, né? Foi até precisaram não houve o efeito desejado, e o que foi feito foi chamado um bioquímico, o J.B. Colledy. Ele purificou esse trato, aí deu certo, né? Foi quando em 22 foi reaplicado novamente nesse paciente, o Leonard Thompson. Aí você conseguiu restabelecer a vida. A insulina, na verdade, é o hormônio da vida, né? Porque ela tem ação não só no controle da glicemia, mas ela é importante na síntese das proteínas, na síntese das gorduras, ela é importante no crescimento, ela é importante de uma maneira geral em todo o organismo. E ela vem sendo aperfeiçoada, como você falou mesmo, né? E, por exemplo, em 1940, o Hagedorn, ele era um médico dinamarquês, um pesquisador, ele já esteve em 22, 23 em Toronto, ele acrescenta uma proteína. Por quê? É chamada protamina, desenvolvendo a insulina NPH. É neutral protamina Hagedorn. Por que ele fez isso? Porque até então eram múltiplas doses que você tinha que tomar das insulinas, que eram insulina, vamos dizer, como se fosse a insulina regular hoje, né? Era insulina de ação curta. E ele desenvolve uma insulina de ação lenta, que é a NPH. Nesse mesmo ano foi descoberta, colocando-se um zinco na molécula de insulina, a insulina PZE, que é protamina zinco-insulina, que é ação ultralenta, né? A ideia qual era? Era que essas insulinas pudessem cobrir o tratamento, o que evidentemente não foi possível.
Uma coisa que é importante a gente falar é que toda a terapêutica endocrinológica, toda a terapêutica hormonal, ela tem que se basear na fisiologia do hormônio. O que eu quero dizer? Você tem que imitar a natureza. É diferente na endocrinologia, na prescrição de hormônios, inclusive a insulina, do que você dá um medicamento bioquímico, por exemplo. Você dá um antibiótico, dá um analgésico, dá outro remédio. Aí você pode dar de acordo com a vida média do medicamento. É 12 horas, cada 8 horas, um cada 24 horas, mas não, no tratamento do hormonal, no tratamento específico, por exemplo, do diabetes, você tem que imitar o que o pâncreas normal faz. Agora, o senhor falou de uma ultralenta em 1940, mas agora é muito próximo, né, já. Em 1990, são as insulinas de ação ultra rápida. E depois, em 2001, a insulina de ação prolongada. O que nós temos hoje, assim, de mais moderno quando a gente fala de insulina, doutor? De mais moderno, né? Então, a gente vem, na verdade, a de mais moderna. A partir de 1990, foi feita a insulina ultra rápida Lispro, logo seguida pela insulina Asparte, que são substituição dentro da molécula de insulina, de inversão de aminoácidos, o que faz com que essas insulinas elas tenham uma ação ultra rápida. Eu ia chegar aí. Como ia chegar aí? Ia chegar aí porque as insulinas lentas, elas não cobrem o que o pâncreas natural faz, que é o bolos de insulina após a alimentação. Quando a pessoa come, dependendo da quantidade de carboidrato, o pâncreas solta o equivalente ao que ele está comendo de carboidrato. É um laboratório já feito internamente, ele já calcula quanto você comeu de carboidrato e quanto ele vai secretar de insulina para metabolizar aquela quantidade de glicose que está chegando. Isso tem um pico que dura 2 horas, 2 horas e meia, e desaparece. Um pico de 1 hora e 2 horas, 2 horas e meia desaparece. Esse é o pico fisiológico que a gente chama de insulina em bolos. Então, essas duas insulinas vieram exatamente imitar o que a natureza faz, não é? Que quem tem que tomar insulina, que é principalmente o diabético tipo 1, ele tem que ser uma insulina que a gente chama de insulina terapia intensiva, que é uma basal e as ultra rápidas antes da alimentação. Isso é o que é de mais moderno. Mas, na verdade, nós passamos na modernização da insulina, nós passamos da extração de insulina bovina, de pâncreas e de porco, para insulina feita por fábricas biológicas, a partir da técnica de DNA recombinante. Você faz uma engenharia genética e ensina uma bactéria, através desse DNA de uma célula que produz insulina humana, ela passa a fabricar essa insulina, entendeu? Então, essa foi um grande avanço que começaram, evidentemente, as insulinas por DNA recombinante. E, claro, tem sido um avanço desde 2000, que começou a insulina glargina, que é a insulina que é de ação prolongada, né? Ação prolongada, depois a Detemir, foram insulinas que vieram, na verdade, completar o que o pâncreas natural faz. A glargina, a Detemir são insulinas que fazem o basal. Eu falei que quando a gente come, o pâncreas natural ele dá um pico, que é o bolos, mas ele tem uma secreçãozinha contínua, que a gente chama de basal, não é? Que ele precisa dar continuamente. E essa secreção basal é dada por essas insulinas que elas chamam de insulinas basais mesmo, né? Então aí você completa o tratamento mais adequado do quem precisa repor as insulinas com as insulinas basais, antes da alimentação, as insulinas ultra rápidas, né? Recentemente foi descoberto também uma insulina Fast Asparte, que ela é um pouco mais rápida, pouca coisa, são agora detalhes, né? Bem pequenos, né? Que você vai aprimorando nessa evolução, né? Mesmo as insulinas, a insulina Detemir passou para a Degludeca, que é um pouquinho mais estável, menos pico. Quanto menos pico a basal tem, é melhor, não é? Porque ela imita mais o pâncreas, entendeu? Então, essas são
assim chamadas as insulinas vamos dizer, de última geração. Queria chamar a atenção desse 2000, a Gargina foi aprovada pelo FDA e pelo EMEA, que é vamos dizer, as Anvisas de lá dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Para melhor entender. E em 2003 foi o lançamento da Gargina no Brasil. E, interessantíssimo, eu participei do board que nós passamos a fazer o que é chamado de roadshow. Quer dizer, nós fomos para todas as cidades principais de todos os estados para mostrar que tipo de insulina era essa. Que tipo que se chamava de terapêutica basal bolos. Isso foi uma revolução no tratamento da insulinoterapia no Brasil em 2003, 2004, 2005, e veio modificar substancialmente o tratamento do diabético tipo 1 e, por incrível que pareça, inclusive a insulinização do diabetes tipo 2. A insulinização, o diabético tipo 2, ele praticamente não era insulinizado. Esse é um grande erro, porque o médico não especialista, ele insiste nos comprimidos. De 2 ele vai para 3, de 3 ele vai para 4, de 4 ele vai para 5, de 5 ele vai para 6, ele vai para 7, para 8. Chega uma hora que não adianta, você no quinto ou sexto comprimido acabou a reserva de insulina do pâncreas. Os comprimidos, o tratamento oral, ele é todo ele baseado no estímulo do pâncreas, que para secretar a insulina, um pouco mais. Só que chega uma hora que há limite, né? Existe uma exaustão, não existe mais insulina, porque o diabetes é uma doença progressiva. Ela vai, com o tempo, se exaurindo o pâncreas, ele vai envelhecendo, vai acabar a secreção. Nessa hora, e essa é a arte do bom tratamento, é substituir os comprimidos por insulina. Aliás, perdão. Não, pode encerrar. Então, isso foi, na verdade, nos anos de 2004, 2005, foi um boom na insulinização, porque a gente ensinou o médico não especialista como ele deveria proceder, e mesmo os endocrinologistas da época que desconheciam esse tipo de basal bolos e quando insulinizar também o diabetes tipo 2. Doutor, e apesar da insulina ser essencial, né, para a saúde de muitos pacientes, como a gente já vem tratando aqui, ainda tem uma resistência de algumas pessoas que não aderem totalmente ao tratamento, não é? Isso é um problema, viu? Sabe por quê? São os mitos. Esse mito é arraigado porque, veja bem, na época dos nossos avós, o indivíduo internava e já internava em péssimas condições e recebia insulina. Então veio um mito que quando o indivíduo estivesse no fim da vida, ele ia receber insulina. Ou então ele tomou insulina no hospital e morreu. Esses mitos, infelizmente, ainda tem arraigado ainda alguma coisa nesse sentido, né? Você prescreve uma insulina para o diabetes tipo 2, por exemplo, que é a grande maioria, né? Você fala assim, 90% de todos os diabéticos são do tipo 2, 5% apenas são do tipo 1. Enfim, esses mitos aliados ao desconforto da picada, né? Faz com que o indivíduo seja mais resistente, respondendo a sua pergunta, porque principalmente o tipo 2, que é do adulto, que é depois de 45, 50 anos de idade, ele não aceita muito bem a picada, né? E hoje está se evoluindo para que as coisas fiquem menos desconfortáveis no tratamento, né? Principalmente na área das glicemias, aquelas picadinhas do dedo. Hoje você tem um sistema de monitorização contínua por glicemia intersticial, né? Você tem, não precisa mais picar o dedo. É claro que isso tem um custo. As insulinas você tem hoje as bombas de fusão contínua de insulina, né? Que você já não precisa ficar mais aplicando. Nós temos o iPort, que é um local que você agora, em vez de se aplicar na pele, você aplica num equipamento que você aplica, ele como se fosse uma bolsinha plástica, você aplica ali e ali é feito a injeção. E você tem as insulinas inaladas, né? Principalmente a Bion, que está trazendo agora as insulinas inaladas, que você pode usar também no tratamento, minimizando as picadas, né? Então, essa é uma evolução
que vai na corrida, né? Na corrida para aumentar essa adesão também, né, doutor? Existem desenvolvimento adesivos, né, não pela pele, mas são microagulhas que podem fornecer insulina. Existe uma série de coisas, né, que às vezes a pessoa fala, mas doutor, o senhor foi ao congresso? Tudo bem. Mas já saiu a cura? Já saiu isso? Enfim, a cura não tem. Por quê? É uma doença genética. Quer dizer, o sujeito nasce com a doença e não tem como mudar a falência do pâncreas. O gene que determina a falência do pâncreas, ele é genético, acabou. E não vai falar, bom, vou fazer transplante de pâncreas. Sim, é possível, mas o diabetes tipo 1, porque a doença é no pâncreas. O diabetes tipo 2, além de ser a doença do pâncreas, é uma doença periférica dos receptores de insulina, que são resistentes à ação da insulina e faz com que a insulina seja ineficaz parcialmente, né? Então, o tratamento futuro, muito bem, o tratamento futuro é o tratamento genético. Como? Você pega pai, mãe, tem diabetes na família, você vê no gamete, ele vai achar naquele cromossomo onde é a fita que está a doença. Qual é aquela linha da espiral cromossômica que tem a doença, faz uma deleção dessa parte, aí sim, aí você vai ter um gameta, um espermatozoide ou um óvulo que vão se acoplar para formar um ser sem aquele código genético da doença. Isso chama-se terapêutica genética. É o futuro da medicina, né? Principalmente na área de doenças genéticas transmissíveis. Doutor, como está o Brasil comparado a outros países que integram a Federação Internacional de Diabetes quando a gente fala de diagnóstico e de acesso a tratamento? Olha, eu diria para você que o Brasil está muito bem, graças, evidentemente, às entidades como a ANAD, como a FENAD, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, graças a uma série de ações, né, que a gente pôde desenvolver, né? Então, eu quero deixar aqui uma coisa que é muito importante. Esse avanço que nós tivemos hoje, por exemplo, distribuição gratuita de insulinas, tá certo? A MPH é regular, coisa ainda de 30, 40 anos atrás, mas não tem importância, tem aí. Especial para o diabético tipo 1, nós já conseguimos, o ano passado e esse ano, a distribuição das insulinas basais, que é a glargina, e a insulina asparte, que é ultra rápida. Tá? Isso tudo foi conseguido através de um trabalho muito grande de quem conhece, não do governo, não do ministério, mas das entidades que representam o diabetes. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Em 2000, eu consegui mudar as insulinas animais para fazer DNA recombinante. Isso que já praticamente o mundo todo já tinha as insulinas com DNA recombinante, né? Por que o governo distribui insulina e medicamentos e tiras? Você acha que os secretários da saúde e o ministro estão interessados em diabetes? Não estão, eles não sabem qual é o impacto dessa doença. Essa doença é extremamente grave, extremamente impactante. É a principal doença, é a doença que mais mata, né? Mata mais que todos os cânceres junto e AIDS. Nossa! Isso. Ele mata mais que todas as doenças cardiovasculares só, porque dentro das assim chamadas principais causas de mortalidade nas doenças crônicas, chama-se doença cardiovascular. Só que dentro dessas doenças cardiovasculares, diabetes é responsável por 50%, entre infartos, AVC, trombose, entendeu? A principal causa de doença, da principal de mortalidade num país é diabetes mellitus. Não existe um programa específico com atenção, por exemplo, que deveria ter, como a gente está tendo agora, atenção para o Covid, né? E deveria ter para diabetes, né? Então, sem dúvida. Por quê? O sujeito morre de diabetes pelas complicações. As complicações de diabetes são extremamente
dá para você prevenir. Então, o governo paga todas as complicações. Vou dizer, a grande verdade, o governo não sabe, o gestor não sabe, mas 44% de todos os leitos hospitalares no Hospital Geral é ocupado pelas complicações do diabetes. O indivíduo não interna por diabetes, ele interna por infarto, por AVC, por pneumonia, por trombose, por uma série de coisas, mas não se levanta a situação. Esses são dados de publicação nos Estados Unidos. Nós fizemos aqui em São Paulo também um levantamento em 2017, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Dos 1.000 leitos, 440 eram pessoas que têm hiperglicemia, que tinham diabetes, né? E assim por diante. Mas por isso que temos um espaço como esse podcast, né, doutor? Porque a gente tenta sempre levar informação de qualidade, tendo bastante tempo até para falar sobre os assuntos que trazemos aqui. Aliás, nosso tempo está encerrando e quero te deixar uma última pergunta, se o senhor puder. Na sua opinião, por que é importante nós comemorarmos e chamarmos a atenção para este centenário da descoberta da insulina? Bom, em primeiro lugar, porque foi um marco na medicina, né? Como eu já falei anteriormente. Mudou a medicina de contemplativa para a fisiopatologia. Em segundo lugar, porque a doença diabetes ela é hoje uma epidemia no mundo todo. Não é, não é uma pandemia, mas é uma epidemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Deveria ter atenção e não tem. Não é? Então, 100 anos da insulina, na verdade, a gente tem que comemorar e lutar para que, por incrível que pareça, nessa comemoração, para que os países que ainda nem distribuem insulinas gratuitas, como o Brasil, não fazem ainda, e a gente vai ter um trabalho muito grande. Então, a África, a América do Sul, a América Central, precisa os governos ter o que o governo brasileiro fez através de uma lei, a 11.347, que consegui aprovar em 2006, obrigando o governo a dar suporte às pessoas com diabetes. Perfeito, doutor Fádulo. Muito obrigada pela sua participação e ficamos aqui com um brinde aos 100 anos da descoberta da insulina. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que possamos ter cumprido a nossa missão aí, o que vocês pretendiam. Um grande abraço a todos, a você, a Bion, um grande abraço a todos os amigos. Muito obrigada, Dr. Fádulo Frage, e um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento, e conhecimento é investimento na saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil, e aqui tratamos do tema 100 anos da insulina. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion Vida à Ciência.